Olá, impressores, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ruivão, estamos começando oficialmente aqui o primeiro episódio da temporada número 4 do podcast Impressor e queria agradecer aqui imensamente o Cláudio Silva da Camisetas Rápido por estar com a gente aqui estreando essa temporada. Cláudio, boa noite, obrigado por participar, vai ser um prazer imenso receber você. Ivan, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder dividir a história Camisetas Rápido. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de conversar, principalmente assuntos profissionais. Eu sou um pouco calado, mas assuntos profissionais eu gosto de falar. O que eu domino eu consigo falar bem. Ah, então vamos embora, então vai ser ótimo. Porque esse negócio de imprimir é uma coisa que vicia, né, Cláudio? A gente começa nesse negócio de produzir, de imprimir, de ver, dar aquela realidade, você quer cada vez aprender mais, e isso só traz benefício pra gente. E aí eu quero começar do zero essa história aqui, Cláudio, que é o seguinte: quando a gente traz convidado empreendedor, que é o seu caso, né? Antes de apresentar, antes de falar qualquer coisa, a primeira pergunta que eu mando de cara é o seguinte: qual é o seu dia zero? Não é o dia um, não. É o dia zero. O dia zero é aquele dia que você acordou, não importa com quantos anos você tem, você falou, eu preciso ganhar dinheiro, sabe-se lá para qual motivo. E o que foi que você fez nesse dia zero do seu primeiro dinheiro? Legal. Bom, dia zero, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu sou de 1975, tenho 46 anos, então eu venho da época ainda que se você podia trabalhar carteira assinada com 14 anos não era um problema, né? Você podia ser CLT. E foi aí que eu comecei. Então, desde os meus 14 anos, acho que eu já tive essa ideia de preciso ganhar dinheiro, né? Ficar na onda aí do meu pai, ficar pegando a grana do meu pai, eu queria ter o meu dinheirinho. Então, com 14 anos já fui trabalhar, já fui ser office boy. Ah, é clássico da nossa. Eu sou da mesma geração, eu nasci em 80, tenho 5 a menos. A primeira coisa que a mãe e o pai falam é vai ser office boy. Primeira coisa que ele diz. Acho que era o caminho que você tinha para você começar a entender um pouquinho o que era trabalhar. Porque como office boy você ia trabalhar em empresas e você ia fazer serviço de entrega que hoje é feito pelo motoboy, né? Sim. Só mudou aí. Né? Agora o motoca ainda está motorizado e naquela época a gente tinha muito banco, não tinha internet, não tinha os pagamentos digitais, né? Então eu sou É outro mundo, né, Cláudio? Não parece que a gente nasceu nessa era, né? exatamente, exatamente. Quando a gente que pegou, né, essa fase, pegou a entrada da internet, a gente viu o negócio disparar muito rápido, né? As coisas, né? Do nada você tinha que ficar na fila do banco, né? Você ficava lá para pagar as coisas. Hoje você não precisa, você paga tudo pelo app do celular, não tem nem mais o desktop, né? É E muito o pessoal louco, ainda né? reclama porque demora às vezes, né, para fazer a transferência ou para o boleto compensar. Ninguém sabe como era essa época. Nossa, Mas é verdade. aí você entra e vai ganhar sua grana com 14 anos, tá? Normalmente no episódio a gente faz essa trilha partindo do ponto zero até a gente chegar na camisetas rápido. Então, só pra gente dar um spoiler onde você chegou, conta pro pessoal que tá chegando agora aqui ao vivo com a gente lá no YouTube, aqui no Instagram também, o que é que você faz hoje? A gente contou o dia zero e a gente vai contar o agora. O que é que você tá fazendo agora e depois a gente vai caminhar nesse meio termo aí. Legal. Camisetas Rápido tem, desde 2012, está no mercado, e no mercado de produtos promocionais, né? Produtos personalizados e assim por diante. Quer dizer, hoje a gente tem uma estrutura, estamos um prédio com 500 metros quadrados, tem uma estrutura de galpão, tem estrutura de silk, tem estrutura de DTG, que vamos falar bastante de DTG, né? E tem outra unidade que fica na Santa Cecília, que é o escritório, né? Então, hoje é uma empresa que eu posso dizer para você que a gente já tem um reconhecimento no mercado, principalmente quando a gente fala de digital, que é um dos pioneiros que colocaram o BTG numa empresa de personalização de produtos, né? E a partir aí da personalização, a gente foi evoluindo para produtos mais robustos, né? E atendemos hoje marcas, fazemos parceria com marcas, lojas virtuais, o e-commerce, né? Muita gente apostando aí em ter a sua marca e
principalmente não precisar investir dinheiro para comprar equipamento, aprender a fazer uma camiseta, isso deixa com a gente, né? É isso, camisetas rápido, isso hoje é isso. É uma empresa que eu posso dizer para você que está sólida aí, graças a Deus, e trabalhando bastante nesse ramo aí. Quando você fala pioneiro em DTG, quando foi a tua primeira DTG que você tomou a decisão de colocar aí dentro? Foi em que ano? Foi no ano de 2014 para 2015. É bem pioneiro mesmo. Né? É corajoso ser pioneiro com tecnologia. O DTG é engraçado, né? Porque o DTG ele não é uma técnica nova. Ele já tem pelo menos uns 20, 25 anos já. Só que aqui no Brasil, o que a gente via muito? Equipamentos importados, tinha um problema sério de manutenção, né? Então você comprava um equipamento, era importado, era caro, você tinha um problema de manutenção e não tinha a quem recorrer. Esse era o meu medo, né? Porque quando eu comecei em 2012 com impressão, com personalização de produtos, primeiro eu achava um absurdo ter que usar prensa, né? Eu ficava pensando assim, como assim, prensa? Né? Tem que usar uma prensa, né? E na minha cabeça tinha que ter outras técnicas que não utilizavam prensa, né? Porque eu comecei no quarto de casa. Desculpa até, vou dando uns pitacos aí, tá? Comecei no quarto. E eu comprei uma prensa chinesa e que acho que a maioria começou com prensa chinesa. Hoje a gente, graças a Deus, tem outros produtos, né? Mas eu comprei uma prensa chinesa e levei para o quarto da minha casa. E o primeiro medo que eu tinha era com energia. Era uma prensa que eu não comprei 220, comprei uma prensa 110, porque eu não tinha 220 no meu quarto, né? Então isso me incomodava. E eu comecei a pesquisando muito. E aí eu vi o DTG tudo, mas eu não tinha coragem de apostar no DTG, porque eu não tinha confiança em uma empresa que pudesse me dar assim, uma tranquilidade em manutenção de equipamento. Eu fiquei pensando, vou colocar um equipamento caro. Se esse equipamento quebra, o que eu vou fazer? Né? Isso é um problema drástico, né? Muita gente compra o equipamento e nem pensa que isso aí pode quebrar e depois você vai precisar trazer um técnico de longe, gastar um dinheiro imenso. E olha que você tem em São Paulo, que você está em São Paulo, mão de obra de técnico é muito mais farta do que em qualquer outro lugar do Brasil, né? Mas aí como é que você driblou isso aí? E aí eu comecei a pesquisar. E nessas pesquisas eu encontrei alguns equipamentos, aí tinha uma trava que era impressionante. A falta de confiança do vendedor. Me apresentaram vários equipamentos DTG. Por que eu pensei no DTG? Minha empresa estava chegando num certo tamanho e eu precisava tentar escalar ela e crescer. E eu achei que o DTG poderia ser essa porta de entrada para um outro mundo. Né? Tendo em vista as técnicas que eu utilizava até então de impressão, eu queria uma coisa diferente, queria entrar com uma coisa diferente no mercado. E aí eu fui pesquisando, fui tentando ver as máquinas, aí eu pedi, por exemplo, para alguém que tinha uma máquina ou equipamento, que vendia um equipamento, perguntava para ele, onde que tem esse equipamento em São Paulo para eu ir e ver ali funcionando? Né? Então era a primeira barreira. As pessoas não queriam me falar, né? Assim, tem tal lugar, sempre tinha uma desculpa, falava assim, tá em tal lugar, mas fulano não deixa entrar, que poderia até ser uma realidade. Às vezes as pessoas não querem abrir as suas empresas para terceiro, né? Mas assim, não, na verdade é que assim o equipamento dava muito problema. Entupimento de cabeça, principalmente por causa do branco, dava muito problema. E eu comecei a encontrar algumas pessoas que tinham equipamentos usados, vendendo, e aí você vai conversando com a pessoa, tentando entender por que você quer vender e tal, e no final a pessoa entregava o jogo, falava assim, olha, eu não consigo fazer esse equipamento funcionar, ele dá muita dor de cabeça para mim. Né? Dá entupimento na cabeça e assim por diante. Então, assim, esse era um dos problemas que eu nesse começo, eu percebi e aí fui pesquisando. Acho que não tem problema de falar de marca aqui, né, Ruivão? Não. É a tua história, a gente vai abordando e vai chegando lá. Legal.
peguei e vi que a Epson, em 2014, eu comecei a pesquisar, né, e estava pesquisando o equipamento e vi a Epson lançando um equipamento, um F2000, um equipamento DTG, e comecei a analisar. E vi que estava chegando no mercado nacional em junho para julho, né? E aí eu fiz um contato com um representante da Epson, um distribuidor da Epson. Só uma pergunta para te posicionar. Entre você chegar na Epson e começar a sua pesquisa de DTG, quanto tempo você levou pesquisando até esse ponto que você está contando? Tomei a decisão de ver DTG e pesquisou por quanto tempo? Eu pesquisei desde o início da minha empresa. DTG eu já pesquisava. Eu queria ter a técnica de DTG, né? Eu já ouvia falar, eu já tinha noção da existência do DTG, mas eu não tinha confiança na marca, né? No produto. Ninguém me dava essa confiança. Olha, pode comprar que eu te garanto que vai ter uma manutenção. Naquela época eu não via isso acontecer. Então você levou um longo prazo mesmo até realmente pesquisar, ter segurança e amadurecendo tua ideia aos poucos. E isso é uma coisa legal de falar, por isso que a gente traz empreendedores que têm uma visão diferente, porque muitos empreendedores eles já têm a ideia, ele tem uma graninha guardada, ele vai, corre, investe na primeira coisa e é loteria, né? Ele fazer essa correria, não fazer essa pesquisa vai ser uma loteria gigantesca e parece então que não foi o que você fez, você realmente traçou uma pesquisa bem sólida até tomar a decisão de chegar lá, né? Mas assim, eu tô falando que para você que estava num produto que era inovador até então no mercado, né? Até hoje Sim. O DTG ainda no Brasil ele tá começando o DTG, né? Agora que está pulverizando um pouco mais, que você está encontrando mais marcas no mercado, né? Mas eu estava indo mais ou menos assim. Um pequeno detalhe, tá? Eu não tinha grana praticamente nenhuma para comprar o DTG. Eu tinha um sonho de ter um equipamento que eu pudesse imprimir, ter uma impressão de uma unidade com diversas cores. A minha ideia no começo era não ter uma empresa com empregados, era eu ter uma máquina DTG para eu fazer a impressão da minha marca, por exemplo, Sim. Ou fazer personalização de produtos, né, para os meus parceiros, para os clientes que eu tinha até então, né? Então, o DTG, para mim, veio nessa posição. E é importante você falar isso, porque, assim, investir numa máquina, investir no equipamento, tem que ter uma dedicação de tempo para você conhecer e saber, né? Hoje a gente tem uma facilidade que até então eu não tinha. Eu falei para você que eu comecei praticamente a minha empresa terceirizando tudo. Eu comecei com sublimação, eu tinha uma máquina da Epson AT 1100, eu acho que na época. Desktop de mesa, né? Isso, que era adaptada, uma A3, né? A prensa chinesa, computador e um telefone. E ali que eu comecei, era o que eu tinha. O restante, Silk, que eu atendia bastante cliente, vendia o Silk, trança de recorte, outras coisas, outros produtos, eu terceirizava tudo, né? Por quê? Porque eu precisava conhecer mais, né? Até porque, primeiro, eu não tinha grana para comprar, né? Sim. Não adiantava, não tinha dinheiro. Então, não adiantava pensar já em comprar um equipamento sem ter dinheiro, mas eu pensei muito em terceirizar, conhecer, entender o mercado para depois fazer a compra. Eu falo isso para muita gente, que às vezes você não precisa dedicar e fazer um investimento alto no equipamento, né? Graças a Deus eu tive um parceiro muito bom aí na entrada desse equipamento, um cara que me deu uma visão, e eu vejo isso ele fazendo. É difícil você ver um vendedor, uma equipe, um pessoal que faz isso, né? Sim. E eu tive um parceirão que, assim, naquele momento o DTG também era uma novidade para ele, né? Era uma aposta que ele estava fazendo também, mas conforme ele foi conhecendo o DTG, ele foi passando isso para esses novos empreendedores que iam e andando esse tipo de alerta que você tá falando, Will. Às vezes não precisa você já comprar um equipamento, porque você não terceiriza a produção, conhece e depois vai, né? Porque tem muita gente que tem grana, como você falou, o cara é demitido de uma empresa, principalmente nessa época que a gente está, ele recebe uma grana de fundo de garantia e investe essa grana num equipamento, né, onde ele não tem uma base para investir.
E aí é onde começa a ter os problemas que a gente vê no mercado, o cara revendendo a máquina depois, sofrendo, né? Porque não é um processo fácil. Destruindo o sonho, né? Destrói o sonho, destrói. E é muito importante você contar isso, de você começou realmente caseiro, né? Uma impressora adaptada de mesa, um computador, celular, e foi para o mercado buscar apoio. Isso é um case vivo do que a gente prega aqui no portal. O importante é começar. Como é que você começa? Com vontade. Você precisa ter um computador, pelo menos. Não dá também nem para começar. Ou melhor, hoje no celular o cara faz no Canvas uma estampa de camiseta e consegue fazer, né? O Canva a gente usa aqui no portal impressão. A gente ensina Illustrator, Corel, mas a gente usa Canva também. A gente não tem preconceito, não. Mas para começar, o cara não precisa pegar a grana dele que está guardadinha, suada. Ou se ele não tem também, ele pode começar. Mas você botar grana na empresa é uma coisa que tem que ser muito segura, muito certa. E você começar dessa maneira aqui, com apoio, com terceirização, você forma seu mercado, você cria sua clientela e aí te dá mais segurança de respirar e falar, pronto, agora eu vou gastar minha primeira grana lá. A gente voltou no tempo, você estava indo na DTG, a gente voltou no tempo, aí eu vou dar um passinho na frente. Quando foi que você falou, eu vou comprar uma coisa melhorzinha, profissional aqui, vou sair da desktop de mesa adaptada e vou botar grana no meu negócio? Qual foi a primeira grana que você colocou de equipamento e qual foi a sensação de começar a dar esse passo e ver que seu negócio está crescendo? Legal. A primeira grana foi sair do quarto de casa, né? Que foi, eu aluguei um box é um lugar onde tem vários boxes, me fugiu o nome da palavra, uma galeria. E nessa galeria eu encontrei isso. Eu encontrei um box e aluguei. Esse foi o primeiro investimento, porque quando eu fui para o box, eu fui assim, o que eu vou ter para colocar dentro do box, né? Recolhi a mesa que eu usava, né? Fui porque eu não tinha dinheiro. Eu vou voltar um pouquinho atrás só para você entender e assim, e para mostrar para todo mundo que com muita dedicação a gente consegue chegar lá. Lógico que a gente tem que ter sorte um pouquinho, tem que ter apoio de pessoas que estão ao seu lado, como a minha esposa, que sempre me apoiou, né, para a gente conseguir chegar lá. Eu roubei o computador da minha mãe, eu não tinha. Eu estava voltando para São Paulo, porque eu fiquei um tempo fora de São Paulo, eu fiquei longe do mercado de trabalho e não conseguia mais me colocar no mercado de trabalho. Fui trabalhar numa empresa que fazia personalização de produtos, vi a possibilidade de entrar nesse negócio e aí eu comecei a pesquisar. Eu fiquei 6 meses pesquisando. Eu saí dessa empresa e fiquei 6 meses pesquisando, mas eu não tinha dinheiro. Aí o que eu fiz? Roubei um computador da minha mãe, que era um computador mais potente que eu conhecia, que eu tinha, né? Comprei um Corel, coloquei um Corel, tá? Peguei 10 folhas de cheque emprestada com meu pai para comprar a impressora. Mas uma coisa importante, você falou, comprei um Corel, né? Porque o pessoal hoje, hoje não, desde sempre, né? Onde tem Corel craqueado, onde tem Corel pirata, e é diferente ouvir de um empreendedor que está começando com tanta dificuldade de pensar, vou comprar a licença aqui do software, né? Então isso foi uma informação legal. Eu não tinha conhecimento, apesar de eu ter nascido com a internet, com o computador nas minhas mãos, né? Para mim, assim, craquear aquilo não era um caminho, né? E aí eu fiz esse investimento foi feito, né? Eu fiz o investimento num Corel para começar. Mas é como você falou, às vezes você não precisa investir num Corel, né? Você tem um Canva, você tem outros produtos. Tem plataforma hoje na internet que você consegue fazer mockups como se fosse realista, como se fosse foto, né? Então tem tudo isso. Tem o principal que tem vocês, tipo, como um portal, né? Como um impressor que ensina para o pessoal. Eu comecei, né? E não tinha, né? Quer dizer, tinha até algumas pessoas que eu fui conhecendo depois. O Moacir, que eu vi que entrou aí, foi um cara que me ajudou muito. Não sei se você conhece. O Moa, ele me ensinou muito, principalmente na parte de Silk, né? Porque aí você começa a pesquisar. E hoje, graças a Deus, tem informação no mercado.
né? Tem aonde você pesquisar, tem com quem você conversar, né? A minha empresa ela é aberta, né? Quantas máquinas aí foram vendidas porque a pessoa visitou, conheceu a máquina funcionando aqui e falou, poxa, eu posso ter, né? Então, assim, eu falo para todo mundo que se você se dedica, lógico, tem que fazer a lição de casa, tem que se preparar, tem que conhecer, né? Não adianta você ir no impulso, né? Quando eu comprei o equipamento, para ser sincero, eu fui no impulso. Por quê? Porque eu estava no mercado novo, eu não conhecia o DTG. Imagine você oferecer DTG para um cliente que ele é mais caro, e você chegar para um cliente, como que você vai falar para ele das qualidades? Você tem que saber vender esse produto para você conseguir vender um produto mais caro para esse cliente, né? Para o cara chegar e falar assim, pô, o cara está acostumado com silk, sublimação, outras técnicas que eram mais baratas e que ainda são mais baratas do que o DTG. Como que você vai vender o DTG? E isso aí é uma barreira que muita gente fala, Cláudio. Ah, não, DTG é muito caro, eu não invisto em DTG, vou ficar aqui na sublimação. Mas tem um detalhe, é caro porque ele tem toda uma tecnologia por trás, mas ele te dá um produto que você tem que saber vender ele e para quem vender. E aí, se você souber e para quem vender, todo esse preço do caro, entre aspas, se abate porque você coloca estratégia de venda para vender esse tipo de produto, né? Senão vai fazer tela de silk, que é a coisa mais barata que tem. Exato. Mas depende de técnica, você tem que estudar, você tem que investir o tempo, né? Ele é barato, mas você tem que investir o seu tempo, tem que estudar, tem que saber fazer. E o DTG é aquele um pouco da resiliência, né? Se você conseguir. Quando eu coloquei o equipamento DTG, por não conhecer, por não ter conhecimento, por não ter no mercado, eu sofri. E assim, no primeiro ano eu quase fechei, porque eu quase fali. Eu fiquei com uma dívida enorme no mercado com o equipamento DTG, porque eu tinha uma base de custo que eu achava, mesmo me preparando, consultando tudo, né, o dia a dia te mostra, né? E eu cheguei numa dívida que eu conversei com a minha esposa e falei, olha, se eu vender a máquina hoje, né, se eu vender o que a gente tem hoje, eu ainda vou ter que ficar pagando aí uns 10, 15 anos trabalhando para pagar essa dívida que eu tenho hoje. E isso me motivou a fazer o equipamento da jeito. Por quê? Se você não tem tu, vai tu mesmo, né? É melhor tentar fazer ele se pagar do que você trabalhar em outro canto e pagar ele. Isso sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, isso foi também uma vantagem, tá? Eu ter entrado e ter comprado um equipamento e não ter me desesperado, ter tido suporte, né? Porque é a questão de sorte, é a questão de você conhecer, é a questão de você ter parceiros, né? Você chegar e sentar com um cara que você está devendo e falar para ele a real, né? E eu acredito que, assim, as pessoas sentem um pouco quem está do outro lado. E eu acho que elas conseguem perceber se a pessoa é séria ou se a pessoa está querendo dar um chapéu nela, né? E graças a Deus, as pessoas que entenderam o meu problema e me acompanharam junto. E para você ter uma noção, Ivan, assim, depois de 2 anos que eu comprei o segundo equipamento, DTG, eu ainda estava devendo o primeiro. O primeiro foi a F2000 da Epson? A F2000. E continuei, eu comprei o segundo equipamento F2000. Quando eu fui comprar, eu comprei, o Washington deve estar aí, da DSI, foi ele que me vendeu. Ele foi até a empresa, né, e é para ele que eu estava devendo. Ele estava em uma outra empresa, um outro distribuidor, ele era o gerente desse distribuidor, e ele estava na empresa e ele chegou e ainda falou assim para mim, olha, eu tenho um outro equipamento para você. E a gente estava almoçando. Aí eu virei para ele... Eu nem paguei esse ainda. Eu nem te paguei esse, você vai ter coragem de me vender, eu não tenho grana para pagar à vista. Ele falou, não, eu vou te financiar, né? E então ele acreditou em mim e acreditou no meu projeto. Lógico, né? Tem todo o embasamento aí, que depois a gente conseguiu dar uma entrada, conseguiu quitar toda a máquina, e aí foi para não colocar ele numa sinuca de bico, senão todo mundo vai achar que pode comprar sem pagar para ele e ele está frito, né? E não é assim.
O Moacir tá falando aqui, ó, que ele foi numa palestra minha em São José do Rio Preto, uns 12 anos atrás. É verdade, foi mais ou menos isso aí, Moacir. Foi com uma parceria na época que eu fiz uma turnê com a Imprimax e era a época do Orkut. Nossa, a gente tá escavando aqui os dinossauros da tecnologia. É isso aí, Moacir. O Moacir Wilson é o que te ajudou, né? Você falou aí no começo, né? Então a gente já se conhece, já estamos no circuito há um tempão aí. Obrigado aí pela lembrança, Moacir. Um prazer reencontrá-lo aqui digitalmente. E aí é o seguinte, Cláudio. Você começou com essa primeira, né? Se coçou aí para pagar, viu que o negócio era complicado, mas que na verdade era talvez uma falta de estratégia ou até maturidade também, que às vezes acontece, né? A maturidade vem e não tem para onde ir, não tem planejamento que supere a maturidade, no fim das contas. Você entra nesse segundo equipamento. Por que você decidiu entrar nesse segundo, apesar de toda a dificuldade, e quando que a coisa transformou de deixar de ser dúvida, sofrimento, para passar a sentir que engrenou, o negócio está andando? Então, conta qual foi o momento, a partir desse segundo equipamento, que tudo isso começou a acontecer. A partir do momento que a gente conseguiu saber como precificar nosso produto, saber como vender esse produto, e a gente começou a perceber que o DTG era um bom caminho, né, para vender, né, vender no personalizado, ter o produto personalizado. Aí, nesse caminho, a gente começou a trabalhar com alguns parceiros, né, e começou a terceirizar a produção de alguns parceiros. E aí veio a necessidade de ter um segundo equipamento, porque a demanda para uma máquina só já estava ficando apertada. Então, esse crescimento natural que o DTG teve na Camisetas Rápido forçou a compra do segundo equipamento, né? Então, a gente comprou casado já com... Quando eu comprei o segundo equipamento, eu comprei já a entrada que eu dei para comprar o equipamento já foi de um pagamento de um cliente, né, de um parceiro. Ele me pagou, o dinheiro que ele pagou, eu já paguei a entrada desse equipamento, né? Então é isso, é o trabalho que vai te mostrando se você está no caminho certo ou não, né? E o dinheiro no caixa, né, que está te mostrando isso, né? Não necessariamente você sempre está no azul, porque seu caixa vai assim, né? Mas você está vendo que está tendo resultado e isso vai te motivando também a você buscar e apostar também. São apostas que você tem que fazer também. Você acha que o ponto que você chegou hoje, você não conseguiria chegar se não colocasse DTG no teu negócio? A tecnologia DTG foi a chave para chegar no ponto que você está. Você acha que com sublimação você conseguiria chegar onde está ou não? Enfim, o que é que você pensa sobre a chegada da tecnologia para a mudança do teu negócio? Ivan, eu acho que tem uma coisa assim, que por eu ter o equipamento DTG e ter aquele sonho de comprar o equipamento DTG, quando eu comprei o equipamento DTG, eu fui obrigado a fazer o equipamento DTG se pagar, né? Então, diferente, né, do cara que faz um investimento, eu tinha que fazer o equipamento DTG se pagar. Às vezes, até só voltando um pouquinho, a diferença, né, da resiliência em você fazer o negócio acontecer, às vezes está aí. Como você comprou o equipamento de uma forma fácil, você tinha o dinheiro lá e investiu, na hora que te deu os problemas lá que você não aguentou, você vendeu o equipamento e pegou uma metade, talvez, do que você investiu e foi. Eu não tinha isso, né? Eu não ia pegar nem a metade, eu não ia conseguir pagar nem um quarto, eu acho, do que eu estava devendo. Então, a partir daí, né, com esse trabalho, deu. Agora, sim, uma pergunta muito difícil que você me fez. Será que foi o DTG que me trouxe até aqui? Eu posso te dizer... É cabulosa a pergunta mesmo. Né? Eu posso te dizer que, assim, com uma margem, é óbvio que me ajudou, né, o DTG, porque eu fui um dos pioneiros a ter DTG. Né? Então, a minha ideia, quando eu coloquei o DTG, e assim, eu não quero ficar falando mal de nenhuma outra técnica, mas era o ponto de vista que eu tinha em questão. Eu não sou o dono da razão, né? Mas era o ponto de vista que eu tinha em questão.
Quando eu atendi um cliente que eu fazia o Silk para esse cliente, né? E naquele momento eu não conhecia o Moa, eu não sabia que o Silk tinha outras possibilidades. A minha possibilidade de Silk era só fazer vetorial, né? Imagens traço, chapados. Eu não sabia que o Silk fazia quadricromia, que ele fazia simulados e assim por diante. Mas voltando, quando eu não conhecia, só sabia daquilo do Silk, né? Quando eu vendia Silk, o cliente retornava para mim. Quando eu atendia com outras técnicas, eu não sei, mas eu não sentia esse cliente retornar. Né? Eu sentia que esse cliente comprava uma camiseta comigo, às vezes eu fazia um transfer de recorte, né? Mesmo avisando para o cliente, ele comprava porque ele tinha aquela necessidade de ter aquele produto para solucionar alguma dor que ele tinha naquele momento, mas esse cliente, ele dificilmente retornava comigo. E como assim, eu trabalhava, atendia alguns clientes que assim, às vezes tinham uma demanda de uma quantidade pequena de camisetas, o DTG foi uma saída naquele momento para eu entregar um produto com a mesma qualidade do Silk, por exemplo. Né? Um produto, às vezes, com a mesma qualidade da sublimação, mas em algodão. Né? Sim. Aquela... o que é melhor, o Silk, o DTG, a sublimação? Eu não tenho essa resposta, não dou essa resposta. Quem sabe essa resposta, como diria minha esposa, morre. O que eu posso falar é que, sim, para cada tipo de serviço que você vai fazer, uma dessas técnicas se sobressai. Sim. Né? Então, às vezes, você vai para uma demanda que você vai fazer da mesma imagem 1.000 camisetas, o Silk ainda é imbatível, pelo menos para os equipamentos que eu tenho. Né? Agora, você vai fazer uma camiseta que ela é bem chapada, cheia de cores, um Silk você já não consegue, você não vai revelar. Aí você vai para a sublimação, na sublimação você consegue, mas aí você vai atender o cliente com poliéster, né? E às vezes ele não quer o poliéster, às vezes ele quer o algodão. Né? Então é isso, né? Nesse ponto que eu te falo. E eu estou entrando aqui, eu estou com o computador junto, estou entrando no teu site. Me parece, assim, quando eu vejo todo mundo falando de DTG, mercados que trabalham com DTG, empresas, eles se conectam muito com ideias de e-commerce, de marketing digital. O quanto o marketing digital, a presença na internet é importante para o negócio de DTG para a tua empresa? Tá. Eu só estou na internet. A minha empresa não vive de outra. Eu estou na zona leste de São Paulo, onde eu estou. Eu não tenho porta para a rua. Na Santa Cecília, eu estou dentro de um apartamento. O escritório fica dentro de um conjunto comercial. Então, eu estou 100% na internet. O DTG, aí ele se torna imbatível quando a gente vai falar de uma coisa muito importante que é o print on demand, ou a impressão sob demanda. Né? Se você não tem estoque e trabalha com a sua arte, coloca uma loja virtual onde você vai ter aquele produto lá, ou vários produtos, sem a necessidade de ter estoque. Olha as facilidades que você começa a ter aí, testar o mercado, né? Poxa, a estampa vende, não vende, né? Conhecer o mercado. Para isso, o DTG se torna imbatível. Né? E a gente ainda está, no Brasil, engatinhando com o DTG, pelo menos é a minha visão. Né? Porque quando você vê no mercado internacional, quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, né, você já vê uma gama de equipamentos para te dar suporte para as máquinas de DTG. Né? E ainda você não tem isso aqui. Né? É muito limitado. As coisas ainda são feitas de forma meio que assim, um cara conseguiu fazer uma bandeja diferente para o DTG e ele viu que dá para ganhar dinheiro com isso, ele começa a vender. Né? Lá fora já tem empresas, indústrias que já montam esse tamanho. E a gente tem lá fora uma coisa muito forte que é o print on demand, onde as pessoas elas vendem em diversas plataformas o produto dela sem investimento nenhum. Nem investimento no site as pessoas têm. Né? Elas fazem um investimento em marketing digital. Né, nos ADS, no Facebook, porque você precisa, de alguma forma, mostrar aquele seu produto para você conseguir vender ele. A empresa que não está na internet, eu costumo dizer que ela não existe, isso é fato. Né? Ou o cara é muito bom, tem um ponto absurdo, só que aí aquele cara que tinha um ponto absurdo com tráfego de gente na frente o dia todo, desde março do ano passado, tá com problema. Né?
Então não tá na internet vai ser um problema gigante. Mas por incrível que pareça, eu ainda conheço pessoas, eu conheço empresas que ainda elas se retraem aí para a internet. Ou elas estão na internet apenas com um site estático, né? Uhum. Ela não tem um trabalho voltado para a internet. Ela está lá com o site estático para fazer com que a pessoa veja e vá até a loja dela, né? Ela não quer ter esse trabalho, ela não quer entrar, acha que é um bicho de sete cabeças e assim por diante. Só que a pandemia nos mostrou uma realidade diferente, né? Ela impôs, olha, sua loja fechou, você precisa estar, né? No mínimo, aquela pessoa que tinha um site estático, ela precisou colocar o WhatsApp para funcionar, né? E o que é legal hoje? Hoje a gente tem uma necessidade muito grande de ir para a rua para comprar, porque a gente está vivendo confinado, está se cuidando, quem pode, está vivendo confinado e vai sentir, quando as coisas abrirem e tiver a possibilidade, aquela pessoa que hoje está tomando cuidado, ela vai sentir a necessidade de ir para a rua comprar. Então ela vai para a rua, vai comprar, vai querer visitar na loja. Mas ela se acostumou a comprar no digital hoje, né? Por que ela se acostumou? Porque às vezes ela não conseguia comprar. Até um tempo atrás, eu falo em casa, minha esposa é uma pessoa muito antenada com o mundo digital. Ela já fazia supermercado, né? Mas a gente começou a fazer mais, né? Supermercado, que você ia lá, você ia na gôndola, pegava, ela começou a fazer. Agora, tudo que entra em casa, entra de forma online, né? É uma transformação. Ela já era conectada com isso, mas tem pessoas que não eram e começaram a se conectar, né? Então, é importante estar no mundo digital, é importante começar a dominar essas ferramentas, né? É importante você começar a vender. Eu vou até falar de um caso específico de um cliente que eu prestei consultoria para que ele estava colocando equipamento digital. Um pouco de diferença entre o conhecimento, você conhecer e não conhecer, tá? Você deve ter visto na internet, talvez, umas camisetas que apareciam em 2016 para 2017, mais ou menos assim, os melhores nascem em 1950. Sim. Que você entra no Facebook, está a data do seu aniversário lá, né? Isso, teoricamente, é muito fácil de fazer. Você pega lá e faz um anúncio só para aquelas pessoas que nasceram naquele determinado ano, né? É uma coisa, falando assim, é muito simples, né? Sim. Mas para quem não tem domínio, não consegue. Os caras tinham um pessoal do Vietnã que usou uma plataforma de venda de print on demand do Brasil para vender os melhores nascem em 1950, para o público de 1950. Esse vendedor, em um mês, tirou R$1 milhão vendendo camiseta 1950. E o que ele sabia? Facebook, anunciar, colocar para o cara lá que nasceu em 1950, fazer o cara olhar aquela camiseta e falar, é para ele, é único, né? Sim. É um produto dele, né? E se você analisar, Cláudio, só te cortando aí, por que o cara escolheu 1950? Rapidamente aqui no devaneio. Isso aí o cara estava mais ou menos com 65 anos na época, ou ele estava se aposentando e estava recebendo uma grana, ou se era um aposentado de mais baixa renda, que só se aposentou com salário mínimo, mas tem filho, tem neto, provavelmente, vai ganhar presente de Dia dos Pais, presente de aniversário. Então, é uma margem que não é aleatório, né? O cara não pegou 1950 aleatoriamente, e sim, quem está orbitando ali nos 65 anos tem dinheiro para um presente desse, né? Sim, sim. Tem essa outra visão, tem essa outro tipo de escolha, é conhecimento. Conhecimento é poder, né? É até um refrão que todo mundo utiliza, né? Mas às vezes a gente deixa um pouco de lado, né? E não dá muita atenção a isso, né? Mas o conhecimento te move. O conhecimento te faz você ou entrar numa furada ou sair dessa furada, né? Você vai entrar num quarto escuro sem conhecer. E lá dentro, se for eu sou da época do Play Center, que era a Casa dos Monstros, né? Fui muito ao Play Center. Você entrava no quarto escuro, você não conhecia o que tinha lá dentro. E a angústia de andar naquele negócio.
e você tomava susto, né? Porque você não conhecia. Agora, se você tivesse conhecimento que ali naquele quarto que você entrou ia ter um carinha num canto vestido com uma roupinha de monstro e que ia te dar um susto, você não ia tomar susto. É um poder que você teria naquela época. Mas ali a brincadeira é essa. A adrenalina nossa era querer tomar o susto, né? A gente não queria conhecer. Mas o conhecer é poder. É verdade. Foi ótimo esse case, assim, é interessante porque estar na internet não é fazer um site ou ter um WhatsApp só e pronto. É saber para quem que você vai gritar o teu produto. A internet, na verdade, ela é uma grande feira, né? Eu gosto muito de dizer que se você quer empreender, você deveria primeiro ser feirante ou trabalhar numa banca. Eu fui feirante moleque. Meu pai tinha uma barraca de pastel em Diadema e eu que fritava os pastéis lá, era um barato isso. Mas como é que o feirante vende? No grito, né? E a internet patrocinar seu post é o seu grito hoje da feira, né? E não adianta você gritar para todo mundo, você tem que gritar para quem sabe que vai comprar o teu produto. E aí casa com a pergunta de alguém aqui, deixa eu ver quem foi que perguntou. O Israel tá aqui, um abração aqui pro Israel, parceirão. Foi o Pierre, ele fala sobre o preço da DTG. E aí volta um pouquinho naquele assunto, mas a gente conecta com o do marketing. A DTG é mais cara, mas ela vai te dar um produto sob demanda que você consegue produzir soluções para gritar para as pessoas certas, né? Então, você junta marketing com DTG, é onde você vai conseguir, de fato, fazer com que esse negócio ande, né? Exatamente. O DTG ele é caro. Quando você compara com outras técnicas, é uma técnica cara. Mas, assim, para tudo você tem que pensar no custo-benefício, né? Ele se torna caro se para o seu custo e o seu benefício naquele momento, ele não for útil. Agora, se ele for útil para o seu benefício naquele momento, o custo passa a ser uma coisa de lado. Você não adianta você pegar um equipamento DTG e falar assim, eu vou pegar o equipamento de DTG e vou começar a vender camiseta personalizada. Aí você entra no site de um monte de gente que já está aí no mercado há algum tempo e começa a fazer produtos piratas para você vender. Você está vendendo, além de ilegal, que você está vendendo algo que você não tem o direito de vender, né? Você está infringindo uma regra, né? Você está colocando um produto, copiando um produto similar, onde várias pessoas provavelmente estão usando desse mesmo produto. Então, quando você tem a comparação de preço, você precisa ter preço menor para você conseguir fazer a venda para o seu cliente, já que você não consegue. Estou falando isso no marketplace, onde você está lá e aparece a sua camiseta e aparece um do seu concorrente com a mesma estampa, com um preço mais barato. Agora, se você pega um produto onde você acha um nicho de mercado, que aí são esses detalhes, você está no nicho de mercado, você está mexendo com uma paixão, que é outra coisa que é importante, o cara que viu lá a camiseta 1950, que ele é apaixonado pela década que ele nasceu, né? Aquele produto se tornou único para ele. Se ele custa 100, 150, 120, bom, se ele tem dinheiro e ele não tem comparação, porque ele não encontra isso, naquela época ele não encontrava isso, né? Ele vai pagar mais caro, né? Quem sou eu para falar assim, se é caro ou é barato, né? Para um cliente. Tudo é estratégia. Se você quer competir, por exemplo, para ir na feirinha da madrugada aqui em São Paulo, para vender camiseta personalizada lá, se você for com DTG, você não vai conseguir ter êxito, porque você precisa ter camiseta entre 15, 20 reais, se não menos, né? Sim. Então, o DTG não vai te salvar. Agora, você vai ter uma loja onde você vai ter um nicho que você vai atuar, onde você vai conseguir atingir a paixão daquele cliente. Talvez você não vai ter uma camiseta que você vai vender 10 mil unidades, né? Você vai ter uma camiseta que talvez você venda 100, mas você vai vender com uma margem que pague o DTG, né? Que pague o custo daquela impressão e que te sobre dinheiro para você fazer mais produtos e vender outros produtos, né? Então é isso que as pessoas às vezes pensam, porque é uma briga, né? Quando a gente coloca assim, o que é melhor, DTG ou Silk? Aí começa, o DTG é caro. É de cara, é o primeiro comentário que a galera faz. Mas beleza, ele pode ser caro. Às vezes você está trabalhando num segmento onde não coloque um DTG que você não vai dar certo.
né? E aí, como que você vai fazer? Testa o mercado antes, né? Quando vê uma empresa que já vende DTG, terceiriza a produção com ela nesse primeiro momento, para você ver se está no caminho certo ou não, para você ver se você vai atender as dores do seu cliente, se você vai conseguir vender, né? Às vezes é esse caminho, né? Agora, simplesmente porque você é fã, porque tem muita gente que é fã. Eu sou fã de sublimação, eu sou fã de silk. E o que eu vejo é isso: tem muita gente que é fã de uma técnica e se agarra e se apaixona por ela e não quer olhar para a técnica do lado, né? E às vezes é importante ele entender, né? Pelo menos conhecer, porque o conhecimento vai levar ele a entender se ele pode ou não ter uma DTG, se está na hora dele colocar uma DTG, ou se os custos, né, do DTG vão fazer com que ele não consiga vender, né? Então ele tem que aprimorar naquilo que ele está, né? Foi o que aconteceu comigo no DTG. Era caro, né? Eu estava vendendo mais barato quando eu comecei e comecei a não ter lucro, e aí eu comecei a trocar, né? Meio que, para falar abertamente, eu entregava uma camiseta para o cliente com uma nota de R$ 10 para ele, porque eu vendia num preço que eu achava que eu estava ganhando 10, na verdade eu estava perdendo 10, né? E aí você tem que conhecer, saber e aí virar isso aí, né? Então eu tive que começar a entender para quem que eu ia oferecer o DTG direito, né? E conseguir vender para esse cliente, tá? Então assim, você recebe orçamento, né? Tem cara que quando você passa o curso do DTG, o cara olha para você e fala assim: você está louco, você está me roubando? Porque a experiência dele leva a ele ter custos menores com outras técnicas e que o DTG não trouxe nenhuma vantagem para ele. Já tive cliente aqui que eu atendi, que a gente passar o curso de DTG, o cara virar assim e falar: putz, é caro, mas só você consegue fazer o que eu preciso. E aí? Ele paga, porque ele precisa. Ele não tem uma outra técnica que vai ajudar ele na dor que ele tem, né? E o que é mais legal é que aquilo que eu estava te falando lá, que me fez a colocar o DTG, eu vejo esse cara voltar, meu irmão, né? Por quê? Porque ele não tá quando ele faz uma camiseta para ele, que é uma arte dele que ele colocou na camiseta, ele não encontra isso em nenhum magazine, ele não encontra isso por aí, né? Então, aí o DTG serve para ele. E aí o custo do DTG para ele não é caro, porque ele está colocando a arte dele numa camiseta, né? Ela se paga. E o Paulo aqui perguntando de novo sobre DTG e o trabalho sob demanda, como fica a questão do prazo de confecção? Vejo muitos lugares que demoram para entregar. E existe alguma saída para isso? Responde essa do Paulo, Cláudio, que aí eu vou puxar um assunto de exclusividade que eu acho que vai ser bem importante para a gente comentar sobre isso. O que você tem a dizer sobre essa parte do tempo de produção da DTG que o pessoal comenta? Paulo, rapidez também é algo assim muito subjetivo, né? Porque assim, o que é o rápido, né? Depende muito do que a pessoa precisa e para quando que ela precisa. O nome da minha empresa se chama Camisetas Rápido. Olha só o pepino que eu me envolvi quando eu coloquei esse nome. Se eu sou Camisetas Rápido, eu tenho que atender rápido, não tem jeito. Você vende a bronca, né? Exato. Então tem que atender rápido. E assim, para responder, depende muito o que a gente percebe aqui, né? O que é rápido? A gente oferece às vezes 72 horas. Eu já tive cliente que falou: é um absurdo, 72 horas não é rápido, né? Mas eu já tive cliente que chegou com um pepino de madrugada, entrou em contato comigo porque ele tinha um evento às 10 horas da manhã e precisava de 100 camisetas para as 10 horas da manhã, e quando deu 9 horas da manhã, ele estava com as 100 camisetas para ele poder ir para o evento dele, porque um fornecedor dele não entregou, né? Então é isso, acho que a rapidez está um pouquinho no tempo que cada um precisa. É óbvio que tem coisas que você não vai conseguir atender, né? Não vai conseguir fazer. Ó, o Brás.bs está perguntando também aqui que fora do eixo Rio-São Paulo, qual a qualidade da assistência técnica e algum ponto de vista sobre essa questão? Essa eu vou matar no peito e responder. Brás, diz pra gente onde é que você tá aí. Apesar de eu ser paulistano também, eu moro em Caruaru, no interior de Pernambuco. Para quem não conhece isso aí, essa história eu ando contando por aí, tá lá no Portal Impressor, tem muito porquê eu estar aqui, vocês vão
Vem inclusive um... Aqui em Caruaru a gente está montando algo para impressão digital extremamente exclusivo a nível América Latina. Vocês vão ver em breve isso aí acontecendo. E aí eu posso falar com propriedade por estar muito longe do eixo Rio-São Paulo, principalmente falando, conectando com a DSI, que ela tem capilaridade no Brasil todo e em todo lugar ela tem técnico homologado da Epson, né? A Epson faz um trabalho muito bom de homologar técnico no Brasil inteiro, né? E quando você vai para outras marcas, o que você tem que fazer é realmente perguntar para o mercado, saber os clientes da tua região que tem máquina da mesma marca que você quer comprar e entrevistar o cara. Ó, quem é o técnico? Quem é o cara que te atende? Ele vem de onde? Ele é rápido? Ele não é? Às vezes o cara é muito bom, mas tem uma agenda complicadíssima e só tem ele na região. E aí você vai apostar uma máquina que não tem assistência para te trabalhar, vai ser complicado isso, né? Mas em matéria de DTG com Epson, eu posso falar com propriedade que tem bastante atendimento. Eu conheço bem a rede de atendimento, principalmente da DSI, eles têm bastante técnico. Você teve problema com experiência de atendimento? Não. Eu assim, graças a Deus, eu tenho um suporte muito bom do Washington, da Márcia, né? E, obviamente, às vezes você está naquele negócio de urgência, né? Você está com alguma urgência por algum motivo. E aí você entra em contato com eles e eles conseguem, de alguma maneira, te ajudar e te auxiliar. Eu nunca tive problema e foi isso que me fez comprar equipamento da Epson, por eu ficar com o pé atrás com relação à manutenção. No DTG, uma boa manutenção ela é necessária. É máquina, é equipamento. Se a gente que tem a melhor máquina, que é o corpo humano, falhamos, imagina uma máquina, né? Ela vai falhar em algum momento, né? E o importante é você ter esse respaldo. Sim. O estúdio Catarina Agolo, enfim, o Instagram não dá no arroba o acento. Ele está te perguntando, Cláudio, ele disse que em Salvador não tem DTG. Ele perguntou se você imprime estampa corrida em tecido. Qual a tecnologia DTG que está aí? É a de camiseta on demand ou você já está com a DTG de rolo a rolo também? Não. Eu tenho 6 equipamentos hoje DTG, F2000 e F2100 para fazer camisetas fechadas, tá? Em Salvador tem gente com DTG, inclusive se ele quiser depois me mandar para camiseta, se ele quiser me mandar um alô e eu não puder atender ele, eu indico para ele quem faz, porque eu também atendo o Brasil inteiro, vendendo meu peixe aqui. Mas assim, eu não tenho um equipamento de rolo, eu me especializei em atendimento rápido e camisetas fechadas, né? Então, para eu atender rápido, eu não tenho nem confecção. Agora que eu estou tentando ver aí se eu consigo confeccionar alguns produtos, né? Mas para atender rápido, eu tenho bons parceiros hoje que me colocam camiseta aqui na quantidade que eu preciso e isso é importante demais, a parceria, né? Sim, pronto, manda o direct aí pro Cláudio que tá resolvido o teu problema. Mas em Salvador tem DTG lá também, eu conheço alguns contatos lá. Não sei se é o que ele tá precisando ou não, mas com certeza a gente vai conseguir te achar aí. Às vezes ele está precisando um rolo, como ele perguntou, né? Alguém que faça rolo. Aí eu não sei, porque o rolo mesmo é muito mais caro, esses equipamentos, e não tá tão... O DTG ainda está caminhando, mas o rolo ainda está... Né? Talvez o Washington aí possa ajudar e dizer se já tem alguma coisa por lá também, né? O Pierre Bordeaux 13 está falando aqui, ó, quanto à questão de resistência das estampas DTG na lavagem, como é que é? O que você pode dizer para ele sobre a durabilidade de lavagem? Só por curiosidade, para quem não conhece DTG, pessoal, quando a gente faz estampa, não importa a tecnologia, você tem um negócio chamado teste de lavagem. Você bota na máquina de lavar e lava uma vez, lava 2, 3, 4, 5 e vai vendo, a partir do momento que a estampa começa a desbotar, aquele é o limite de lavagem. Ou seja, nessa tecnologia, essa estampa aguenta 5 lavagens, 10 lavagens, 100 lavagens, sabe-se lá como é que vai ser. O que você tem para dizer pro pessoal sobre isso, Cláudio? Eu não vou falar, Ivan, quantidade de lavagens, porque assim, a gente, a camiseta, né?
a forma de você lavar, como cada um acaba lavando de um jeito, isso influencia também bastante. Então, por isso falar um número de lavagem é meio complicado. Lavar na mão, lavar na máquina, com sabão neutro, com sabão de coco, tudo muda. Secadora, né? E outras coisas também que pode dar problema aí, que pode encurtar o tempo. Em camisetas coloridas, num DTG, enquanto dura o tecido, enquanto você tem um tecido bom, a sua imagem fica boa. Eu não percebo estonamento nas camisetas de impressão coloridas que utiliza a base branca. Camisetas brancas, você já percebe o estonamento após a primeira lavagem. Nada muito grande, mas ela tem. Com a lavagem, você vai percebendo que ela vai perdendo um pouco da vivacidade. Não sei se é a palavra certa, mas vai perdendo um pouco. Mas se deve por dois motivos também. A qualidade do tecido influencia bastante. Né? Então, por exemplo, se você tem um tecido que ele dá muito pino, que ele levanta muito pelo, não é que a tinta desbotou, é que os pelos estão cobrindo a imagem. Né? Então, é um dos problemas. Então, é legal você ter um tecido, testar, trabalhar com uma boa malha, né? Para que você tenha uma qualidade, principalmente onde você não utiliza a base branca, que dure mais. Né? Tô vendo também aqui, ó, o Elisandro mandou os parabéns para você aqui, ó, pelo empreendedorismo e inovação, sempre disposto a ajudar e compartilhar conhecimento. Obrigado, Elisandro. Tem um projeto aí também de educação no forno aí, né, para sair com DTG, né? Você quer adiantar alguma coisa disso ou tá no segredo ainda? Não está no segredo. Na verdade, eu não consigo colocar para frente. A pandemia ela está me exigindo muito, porque as coisas estão difíceis, né, nessa época de pandemia. Então, a gente teve que se reinventar em algumas coisas, mudar outras coisas, para não deixar a peteca cair. E aí, isso me sugou um tempo. Inclusive, eu iniciei esse projeto na pandemia e muito por cobrança do Moacir. Porque ele é um cara como você, que passa conhecimento para as pessoas, e ele, você tem que colocar esse conhecimento em material que você possa ajudar outras pessoas aí no DTG, né, já que você tem essa experiência, né, pelo tempo que você está com o DTG. Então, a gente tem o mundo DTG, né, mas eu não consegui. Espero que em breve eu consiga retomar e a gente consiga colocar esse projeto para funcionar. É um projeto que a gente quer tirar um pouco dos mitos do DTG, mostrar algumas coisas que as pessoas às vezes escondem para você no DTG. Não é porque ela esconde, às vezes é por falta de conhecimento. Né? Eu sinto muitas coisas que às vezes não tem malandragem a pessoa não te passar um determinado conhecimento se ela não tem, né? Se ela tem esse conhecimento, ela não te passa às vezes porque ela não tem. Né? É verdade, acontece muito disso. E aí, para não dizer que ela não tem, ela fica com um mistériozinho, né? Parecendo que quer esconder o jogo. Quer esconder o jogo que não sabe. E eu queria puxar um último ponto, Cláudio, para a gente fechar, ir para o fechamento do ciclo. Não é necessariamente uma última pergunta, mas enfim. Muita gente que fala de DTG aqui, que chega no portal, enfim, em outros cantos, ele pensa em DTG com cabeça de sublimação. Ele pensa que a DTG pode ser uma sublimação mais rápida, mas é outro mercado, é outra coisa. Me parece, a sensação de que eu tenho e que eu oriento quem vai para DTG é que se você não apostar em exclusividade, em peças únicas, a DTG ela vai realmente ficar cara, vai ser difícil, né? Então você tem que ter uma mentalidade muito inovadora e trabalhar com peças de exclusividade. Não é querer ir para reproduzir camiseta de time, bonequinho Marvel, nada disso. É peças únicas para pessoas únicas. Esse pensamento, você concorda com ele? É isso que funciona na prática para você? Ou dá para fazer coisas em série também e DTG pode talvez brigar um pouquinho com sublimação ou não? Eu vejo como coisas separadas, eu queria ouvir tua opinião também para a gente poder alimentar essa discussão, a discussão desse assunto. Eu concordo com você, eu acho que é o caminho certo, né? Para toda regra tem a exceção, obviamente, né?
eu acredito que tem a gente que consiga aí, com o DTG, fazer produtos e consiga, de alguma forma, apresentar esses produtos para um mercado que utiliza muita sublimação, né? Eu não digo que são técnicas parecidas, mas são técnicas que podem se complementar. Por quê? Porque você trabalha com muita sublimação, né, você fica limitado ao tecido de poliéster. Eu sei que tem muita gente que faz teste com algodão e assim por diante. Eu sou leigo, eu não sei, mas a experiência que eu tenho e de informação que eu tenho é que não fica tão legal como que no poliéster, né? Sim. Então, você pode ter uma sublimação fazendo caneca, produtos rígidos, né, outros tipos de produto, e pode ter um DTG atendendo com algodão para fazer aquelas imagens. Mas esse caminho da exclusividade é o que faz você ter um diferencial de preço, né? Quando você pega uma camiseta, por exemplo, alguém quer uma camiseta preta, com a foto de uma pessoa que ela gosta muito, que é presentear essa pessoa com aquela foto. Se ela gosta de poliéster, você faz a sublimação total para ela e você vai atender ela. Mas imagine que ela não queira o poliéster e queira o algodão, né? Você vai oferecer para ela a impressão digital no algodão e o preço não vai ser uma barreira, né? E se for uma barreira, é porque provavelmente esse cliente não é o cliente para você desenvolver esse produto. Aí você vai ter que falar para ele, então, olha, eu tenho a sublimação aqui na camiseta branca, que vai te sair nesse preço que você quer, né? Então, assim, quem vai demandar que é caro ou não é o nosso cliente, não sou eu que sou o vendedor. Eu tenho que mostrar para ele as qualidades do produto que eu vendo, né? E tentar encaixar na necessidade dele. Por que eu vou ser o primeiro a criar barreira em falar que é um produto caro ou não? Por que eu já vou sair com esse peso nas costas, né? É verdade, é verdade. A gente volta para aquela frase lá, é o poder do conhecimento, né? Quanto mais a gente conhecer o que está fazendo e o conhecer o que a gente está fazendo, inclusive, vou recomendar que o pessoal pule lá no portal Impressor para ver o artigo que a gente publicou sobre funil de vendas. Funil de vendas é conhecer o seu cliente. Se você não conhece ele, não adianta nada você conhecer o teu produto, a tecnologia, o que quer que seja, se você não conhece para quem que você vai vender. Quem é que vai pagar dinheiro naquilo, né? Então, o estudo do seu cliente vai ser primordial para você poder colocar essa exclusividade no teu negócio, né? Hoje a exclusividade ela vem de fora, Cláudio, o pessoal manda. Como é teu fluxo para a gente entender? Você cria alguma coisa e vende, ou o pessoal te demanda, você produz e entrega, e aproveita e vende teu peixe aí para todo mundo comprar uma camiseta exclusiva e começar a sentir o DTG e olhar e falar assim, caramba, eu posso ter uma também. Acho que eu vou comprar uma. Legal. Para quem quer conhecer o DTG, que nunca fez uma impressão em DTG numa camiseta, a gente tem um site que se chama criecamisetaonline.com.br. Lá você você pode colocar a sua imagem, escolher cor de camiseta, colocar a sua imagem, fazer o upload dela, que a gente vai imprimir essa imagem para você e vai mandar. Como se fosse uma loja. criecamisetaonline.com.br. criecamisetaonline.com.br. Até me perdi aqui, ó. criecamisetaonline.com.br. online.com.br. Isso. E usa o cupomzinho aqui, ó. Já sou cliente que ganha 10% de desconto lá, fazendo jabazinho, né? Já, vamos colocar na caixa de comentário aí, só colocar o código lá, já sou cliente. Já sou cliente. A Camisetas Rápido, ela presta serviço para algumas lojas virtuais, pessoas que estão começando, que assim, a Camisetas Rápido, eu acho que assim, eu fui muito ajudado por pessoas de boa vontade, né? Eu acho que por isso que eu sou muito aberto com as pessoas, eu converso, o que eu sei eu passo para frente, não sou o dono da razão de nada, mas assim, a gente tenta transferir o conhecimento que a gente tem. Eu não tenho medo
né, de transferir esse conhecimento. A única informação que eu não passo da minha empresa é o faturamento dela. O restante tudo a gente passa e você usa da forma que você achar que tem que usar. Então a gente pode, se você quer começar e não quer investir agora no equipamento, quer ver se é um bom negócio ter o DTG, você pode utilizar o serviço da Camiseta Rápido para ser um parceiro seu na produção de DTG, né? A gente produz outros produtos em silk, em sublimação, né? Atendemos outras demandas também, não só o DTG, né? Mas para aquela pessoa, tem muita gente que está começando e é importante do conhecimento. Não adianta as pessoas acharem que abrir uma loja virtual e colocar 10 imagens de camiseta lá, que ele vai conseguir vender, né? Não é assim. É muita transpiração para você vender um produto. Você precisa ter conhecimento, você precisa entender um pouquinho desse produto, como ele é feito. Você precisa entender o seu nicho. Não vai atender um cliente que você não sabe o nicho, é o funil que você está falando, é conhecer o seu cliente. Não adianta você oferecer para o seu cliente um produto que ele não vai comprar, você vai perder o seu tempo e o tempo do cliente. Se você conhece ele, pode oferecer um produto para esse cliente que caiba mais no orçamento dele, ou que você vai ganhar tempo e vai ganhar aquele cliente, né? Você oferecer algo que não serve para ele, não vai. Então a gente não tem travas, a gente tenta ajudar todo mundo. Bom, aqui é uma empresa que a gente, lógico, a gente tem as nossas limitações de tempo, de tudo, mas a gente tenta. Eu tenho parceiros que abrem lojas virtuais, que começam, que vendem muito pouco no início, né? E depois de um tempo aí já estão se sustentando com a loja. Ele tem aquela parceria, ele começa com aquela loja virtual dele, como um trabalho que ele faz depois do expediente de trabalho, nos finais de semana, né? E ele começa a ver que dá um resultado e às vezes começa a se afastar daquele serviço que ele não está gostando. Muitas vezes a pessoa é movida por isso, né? Por estar com algo que ela não se identifica, e ela consegue ver que ali tem uma possibilidade de ela fazer uma grana que possa ser muito maior do que ela está ganhando no trabalho dela, e o melhor, algo que ela goste, algo que mova ela para frente, né? Mas tem que conhecer, né? Tem que pesquisar, né? Então, assim, usa o portal, né? O seu portal, vai lá, busca o conhecimento que está lá, tem tanta gente boa dando conhecimento, assim, e tenta ver esse conhecimento, porque tem muita gente também, você sabe, que é picareta, né, que está ali para pegar o seu dinheiro. Ele não quer te passar um conhecimento ali que vai te mover para frente. Ele quer simplesmente ver o lado dele e buscar o conhecimento. Mas, graças a Deus, a gente tem muita gente boa aí no mercado, ensinando, colocando o conhecimento que está facilitando a vida de quem quer começar a empreender, né? E você tocou num ponto engraçado, e isso conecta com a mensagem final que eu vou colocar aqui enquanto a gente faz o sorteio. O sujeito está trabalhando, né? Você começou o teu primeiro empreendimento foi com quantos anos que você empreendeu? Tá, antes de ter a Camisetas Rápido, eu empreendi como representante comercial em Minas, mas eu não deu certo. Eu tinha 33 anos, 32 para 33 anos. A época, né, na minha época ali, era uma época que, assim, naquela fase que eu estava da minha vida, eu não fui focado bastante para fazer um negócio dar certo, né? Sim. Mas você deve ter sido mordido pelo mosquito do empreendedorismo, porque uma vez que o cara começa a empreender e depois ele vai trabalhar de novo, ele volta para empreender, ele coça a cabeça e fala, caramba, eu podia estar fazendo o meu sonho, é muito mais legal do que estar batendo ponto. Não, mas eu vou ser sincero, eu sempre fui um funcionário muito Caxias em termos assim, de querer crescer na empresa. Eu trabalhei em empresas grandes, em empresas pequenas, mas eu tinha sempre a ambição de crescer naquela empresa. Saí de vendedor, que nem eu já, a última empresa que eu trabalhei, CLT, eu comecei como supervisor de vendas, virei supervisor regional, fui, até chegar na gerência regional. E só não fui para diretor porque a empresa, infelizmente, entrou em recuperação judicial, né? Eu não tinha. O que me fez empreender foi a necessidade.
Eu fiquei 7 anos fora de São Paulo, capital. Eu trabalhava com vendas, né? Eu sempre fui supervisor de vendas, gerente de vendas, montava equipe de vendas, estrutura de vendas. Eu voltei para São Paulo por uma necessidade minha, porque eu não estava dando certo onde eu estava, né? Financeiramente eu não estava conseguindo sobreviver. Cheguei em São Paulo com um baita de um pepino. Eu não conhecia mais ninguém. As pessoas que eu conhecia, que podiam me dar uma ajuda para eu me recolocar no mercado, elas não estavam fazendo outras coisas, ou elas estavam num nível já que eu não tinha mais acesso a essas pessoas. A necessidade me fez empreender, né? E aí tem que casar um monte de coisa junto com essa necessidade, né? A necessidade, a maturidade que você já vai adquirindo com a experiência, com a vivência que você vai tomando no serviço. Hoje, desculpa, eu falo muito, tá, Wilbon? Não tem problema. Ainda bem que aí o convidado ajuda. Você desculpa. Hoje eu estava conversando com o pessoal da minha equipe, com uma colaboradora minha, e estava falando exatamente isso para ela, que assim, às vezes aqui a Camisetas Rápido não é uma empresa que eu vou conseguir chegar a ela e falar assim, olha, você vai virar gerente, diretora, né, coisa, a não ser que eu consiga escalar esse negócio e aí tem essas necessidades, mas não é a visão desse momento Camisetas Rápido. Mas ela tem que entender que a Camisetas Rápido traz um monte de informação para ela, que ela tem que fazer essas informações levar ela para frente, né? Então ela tem que cuidar dessa informação que ela está recebendo e colocar ali na balança. É bom ou é ruim? É bom? Coloca para frente, aprende com isso e vai, porque isso lá na frente vai te trazer algum resultado, né? E hoje a Camiseta Rápido, ela é fruto do que eu peguei dos serviços que eu tive para trás, dos empreendedorismos que eu trabalhei, vendo as pessoas, né, referências que eu trabalhei, né? E obviamente a ajuda da minha esposa hoje, que ela praticamente fundou a Camisetas Rápido comigo. A sorte de, por eu conseguir, né, mostrar para as pessoas que eu estava a fim de fazer uma coisa acontecer, elas entrarem nesse sonho comigo e me ajudarem de alguma maneira, né? E de você se aliar a parceiros que te movam para frente, né? E que façam você, que não trate você com inveja, né? Porque você está crescendo, tem aquela inveja. Como você está crescendo, aquela pessoa fala, que olha para você e fala, você pode mais, né? Vai no caminho que você está certo, né? Inclusive a Cris Sublimanias colocou aqui, ó, se você não trabalha no seu sonho, você trabalha nos planos de outras pessoas. Mas aí tem 2 detalhes aí, né? Eu concordo plenamente com isso. Mas às vezes a gente precisa ir no sonho da outra pessoa para aprender, né? Como se fosse uma fonte, né? É isso que você estava falando aí. A pessoa talvez não vai crescer em títulos, né? Gerente, supervisor, mas cresce profissionalmente. Isso chama-se intraempreendedorismo, que não deixa de ser empreender alguma coisa, mas você está empreendendo para si, né? Então quando você vai ali no sonho de outro, vá com data de validade, né? Aprenda e toque seu sonho. Aí você vai pra frente. Eu também fiz bastante disso, de pegar o sonho do outro e aprender ali. Às vezes não é nem aprender, às vezes você vai lá pra tomar porrada, né? Você toma uma porrada, não sabe, mas depois você fala, caramba, tá bom, aprendi, vamos embora. Sim. Uma das coisas que eu posso falar é assim, você não pode entrar numa empresa... primeiro é o seguinte, todo mundo tem uma ansiedade muito grande de sair de 0 para 1 milhão, né? Essa vontade. A juventude de hoje, né? Os mais jovens de hoje têm essa ambição muito mais aflorada do que o pessoal da minha década, por exemplo, né? O pessoal da minha geração. Eu li um negócio que é até interessante, eu fiquei meio assim, falando, não, isso é um absurdo. Que o pessoal da minha época, né, de 75 e tal, que fui muito influenciada porque ela viu na TV, né? E às vezes... A TV era a nossa referência, né? Era dali que era alguma coisa boa ou ruim, você estava na TV. Exatamente. Aí eu ficava pensando, poxa, mas eu vi tanta coisa assim, da década de 80, de 90. 90 foi uma época muito estranha na televisão, né? De 80 para 90.
Então, aí um dia eu estava fazendo, né, eu estava arrumando uma máquina aqui, eu estava me virando porque eu precisava arrumar uma maneira de fazer um negócio com uma máquina. Aí eu falei assim, olha só aquilo que me motivou. Eu via muito MacGyver. E o MacGyver ficava pensando, ele pegava uma caneta e pegava um gás, não sei o que, transformava numa bomba e explodia o mundo, né? E ele pensava na ciência daquilo, ensinava a ciência para a gente. Aí eu falei, poxa, é interessante, né? Aquilo lá me levou para frente. Então, assim, desse negócio do sonho, é assim, obviamente que você errar, né, para acertar é importante, né? Se você está numa empresa que onde as pessoas, que nem aqui, eu falo para minha equipe, eu não quero que elas errem, faço de tudo para que elas não errem, mas eu prefiro muito mais ter que frear um funcionário meu do que ter que ficar empurrando ele. Eu prefiro muito mais que ele erre, né, tentando acertar, do que ele erre por omissão, né? Sim. Então, assim, nisso que você está falando, é importante as pessoas entenderem que ela, no emprego que ela está hoje, pode não ser o emprego dos sonhos dela, né? Ela pode estar no sonho de outra pessoa, né? Ela tem que ajudar esse sonho da outra pessoa ir para frente, mas ela tem que aproveitar o conhecimento que ela está colocando ali dentro para mover para frente. Se esse emprego, por alguma maneira, não traga uma forma de ela ter esse conhecimento, se isso não agrega nada para ela, será que ela está no emprego certo? Ou, no mínimo, se ela não pode buscar um outro emprego, né, se ela não tem essa condição, no mínimo que ela busque conhecimento de outras formas, para que isso ajude ela num determinado momento. Na hora que ela querer virar um empreendedor, por exemplo, ela tem a bagagem do serviço dela, que teve um empreendedor lá que montou naquilo lá, conhecer um pouquinho de como que aquela pessoa montou e chegou lá, para ver se ela consegue absorver alguma coisa para mover ela para frente. Vai construindo o próprio sonho com etapas diferentes, né? Às vezes não vai conseguir de uma vez só, mas vai montando aos pouquinhos, né? E Alt Bonício tá mandando aí Keace Breaking Bad, eu acho que é contigo isso aí, hein? Aqui, ó. Por causa do quadro. Ah, tá. Olha lá, Heisenberg. Exatamente. Bom, Cláudio, eu queria imensamente agradecer tua presença, tua participação aqui e todos esses insights. Foi um prazer gigantesco te receber e te conhecer, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda. Eu, desde que a gente fechou a parceria com a DSI, de cara o pessoal já falou, olha, tem o Cláudio da Camisetas Rápido, o dia que você for fazer qualquer conteúdo de DTG, comece por ele, porque esse cara sabe do que tá falando lá. E dito e feito, assim, foi um prazer imenso receber contigo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? A gente não vai encerrar nessa mensagem porque vai ter o sorteio logo em seguida. Aí eu quero que você fique com a gente aqui no sorteio. Mas deixa uma mensagem final para o pessoal que está querendo empreender com impressão. E não importa se é DTG ou não, enfim. O que você pode dizer para uma mensagem para finalizar a nossa live aqui? Tá bom. Primeiro eu quero até agradecer você, o Ivan, agradecer o pessoal da DSI, o Washington, quer dizer, o Elisandro que está aí, o Washington, a Márcia, o pessoal 10, eu não tenho um A para reclamar dessas pessoas, pelo contrário, eu sou muito grato ao Washington, a pessoa dele, tudo que eles fizeram por mim e me ajudaram até hoje, tá? Nessa parceria que a gente tem junto. Falar para você que minha esposa é de Arco Verde, e quando você falou que está em Caruaru aí, quando passar essa pandemia, a gente estiver em Arco Verde, você pode ter certeza que eu vou estar batendo aí na sua porta para querer tomar uma cerveja contigo. Espero que você beba aí. Para chegar em Arco Verde, você tem que passar por Caruaru. Então você dá uma freadinha aqui, a gente toma uma cerveja gelada e aí você segue caminho. Ou então a gente se encontra lá. Legal, né? Dizer para todo mundo que, assim, se precisar alguma ajuda, conhecer DTG, alguma informação, só mandar um e-mail. Às vezes eu não consigo responder tão rápido, mas eu prometo que eu não deixo ninguém sem resposta. A gente tenta, de alguma maneira, ajudar todo mundo, porque eu fui ajudado e por ser ajudado, eu me sinto nessa necessidade. E para você que quer empreender e começar a empreender, entenda que primeiro não tem uma receita de bolo.
Eu não posso, de alguma maneira, chegar e oferecer para você uma receita que vai dar certo. Para mim, deu certo, muito trabalho. Tá com pessoas onde eu consegui mostrar o meu sonho e essas pessoas comprarem esse sonho junto comigo e acreditarem que eu estou me movendo para frente, né? E que eu estou buscando o bom para mim, para quem está junto comigo, que é minha equipe, para minha esposa e para quem é meu parceiro, né? Empreenda, mas conheça, né? Tente estudar mais, não vá achando do dia para a noite que montar, por exemplo, falando especificamente de loja online para vender camisetas, que é o que eu vejo todos os dias. Eu recebo aqui 10, 15 pessoas, e dessas 10, 15 pessoas que às vezes vêm conversar comigo, a gente pode tirar ali 5 pessoas que têm uma noção do que ela está entrando, né? Pesquise mais, converse com quem já tem loja virtual, bata papo com essas pessoas, que você vai buscar esses conhecimentos e vai fazer você crescer, né? E vai te dar a certeza que você vai montar alguma coisa, porque é muito difícil montar qualquer coisa, né? Aquele chavão, é difícil empreender no Brasil. É difícil empreender em qualquer lugar do mundo, e aqui a gente tem as nossas dificuldades, em outros lugares deve ter as dificuldades dele também. Eu nunca montei fora para poder falar, mas é o que todo mundo diz. Mas uma coisa eu falo, se você não souber o que você quer e como você vai pedir essas informações para as pessoas, né, você está errado, né? Pesquise, busque conhecimento, abra o portal aí, o impressor, vê o que tem lá de conhecimento, abra outras pessoas, veja o que as pessoas falam do que tem, que pode passar o conhecimento para vocês. É isso aí, perfeito, Cláudio. Obrigado imensamente pelas mensagens aí. É sempre um prazer trazer empreendedores para conversar. E nessa temporada do podcast Impressor, se vocês estão ouvindo, a gente não conhece, ainda tem lá no Spotify as 3 temporadas anteriores. A gente vai trazer empreendedores para contar cases. Ele vai ser só com empreendedores e, olha, não teria maneira melhor de ouvir a tua visão de negócio para abrir essa temporada. E eu quero imensamente agradecer a tua presença aqui e agradecer também muita mensagem. Eu estou aqui com o YouTube aberto de lado, o pessoal interagiu bastante, aqui no Instagram também.